Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus no doce amor de Jesus Cristo habite em vossos corações. Encontrei o Evangelho, abandonei essa igreja. Agora não faço mais parte porque aqui não se prega o Evangelho. Bom, é o que eu mais ouço, tenho ouvido isso constantemente. E assim, o assunto que eu quero abordar hoje é nesta linha. O que o irmão pensa, o que o irmão acha? Já tem o pessoal falando que eu defendo uma determinada instituição. Eu não defendo nenhuma, porque para mim nenhuma instituição está correta, nenhuma mesmo. Todas é o ideal de alguém que acreditou, que leu, que interpretou, que teve um sonho, uma revelação, uma visão e desenvolveu uma instituição. E cá para nós, a que eu congrego, o meio que eu vivo, o caríssimo irmão que teve as revelações, que o Senhor falou com ele, nem pertenceu a essa igreja de verdade, né? Ele mesmo nem foi considerado. Ele não concordou com as mudanças que teve. Então, o que temos hoje, o projeto em andamento, funcionando, o sistema, não é o sistema original que supostamente foi revelado para aquele irmão. E eu não estou dizendo que eu desacredito de revelação, muito pelo contrário, acredito na efetividade dos dons do Espírito Santo de forma clara e vivo isso, crendo nisso, tenho prazer nisso, tá? Para aqueles que não acreditam mais, meus pêsames, cada um segue o que quiser seguir. Bom, mas voltando ao tema, o que o irmão acha? O correto é: encontrei o Evangelho, então agora eu saio da igreja? Primeiro, o problema não mora onde você vai estar. O problema... Polícia reportada à frente. Muito obrigado, vocês vão ficar com essa informação aí que a polícia está reportada à frente aqui, meu GPS me avisando. O problema não é esse sobre a igreja que eu vou permanecer, porque de verdade não é esse o propósito cristão. O irmão defende que seja desigrejado, então? Não é isso. Eu defendo que não seja dependente ou pertencente. O que é essa visão que eu defendo? Primeiro, vamos lá. Se eu encontro a cura no meio de um monte de gente doente, estou no meio de um pessoal que está todos doentes, e de alguma maneira a cura vem até mim, qual é o primeiro ato que eu, Eduardo, decido fazer? Sair de lá e ir para o meio daqueles que eu julgo estar curados também. É isso? Não, me responde, é isso? Porque é isso que é defendido pela grande maioria, principalmente aqui no YouTube. Bom, se eu encontrei o Evangelho, vamos considerar uma linha de raciocínio óbvia, verdadeira, sem manipulação, como a maioria faz aí, pega os recortes e fica manipulando. Vamos lá. Se eu estou ou estive dentro de uma determinada instituição, é porque por algum tempo eu acreditei que estava correto. Por um tempo eu vivi acreditando que estava tudo certo. Então sim, eu estive lá com esse propósito, com essa crença. Assim, todo irmão que hoje você vai conversar com ele e ele teve esse desdobramento, esse esclarecimento do Evangelho, cara, ele também foi refém da ignorância. Ele também acreditou no que via. Ele também defendeu placa, certo? Uns há mais tempo, outros há menos tempo. Eu tô nessa, tem aí, sei lá, uns 20 anos já. Então, tudo bem. Mas então por isso que... Não, eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu até disse para um testemunhado uma vez, que nem se considerava testemunhado, ele falou que ele não era digno de estar no nosso meio ali, porque falou, poxa, só homens de Deus aqui, eu sou um homem mundano, um homem cheio de pecados. Eu falei, cara, a única diferença que você e eu temos é que eu fui resgatado primeiro. Só essa diferença. Não tem mais nada em mim que me torne melhor do que você. Apenas que eu fui resgatado antes de você. Então, voltando para esse tema aqui, a diferença de alguns que estão chegando agora é que eu fui resgatado há um certo tempo. Tem gente antes de mim e tem gente depois de mim, tem gente na mesma época que eu. Então, isso não me faz mais ou menos do que ninguém. Quando eu digo que eu não sou a favor de sair do local, digamos, estamos num local, de novo, retomando a linha de raciocínio, estamos num local onde todos estão enfermos e eu descubro a cura. A cura é o Evangelho. O Evangelho em si é amor. Amor é perdão. Cara, se eu sair deste meio porque eu preciso me alimentar da palavra cristocêntrica em outro lugar,
Primeiro ponto é egoísmo da minha parte, abandonar um meio que está doente e que eu posso contribuir de alguma forma, considerando o cenário. O cenário é que é uma igreja exclusivista. Então ela tem um muro imaginário, que se eu sair para fora desse muro, eu não sou mais aceito. Teve um irmão que renunciou, e quando ele renunciou, tem o áudio dele rodando aí, tá, os vídeos e tal. Quando ele abre falando o amém é ótimo, top. Quando ele encerra, a igreja nem amém direito quer falar. Por quê? Porque ele já declarou para aquele povo que ele não pertence, ele não concorda. Então já não é mais irmão. Então o que eu digo? Quando você descobre o evangelho, é evangelizado, que as escamas da religiosidade caem por terra, né? Que os usos e costumes deixam de importar. Agora você entendeu o que é evangelho. Glória a Deus por isso. Mas tem uma parte do evangelho que cobra de você que você seja o pão da vida na vida daqueles que são famintos. E é claro e evidente que essas pessoas que estão lá, eles têm acesso às vezes a alguns dons verdadeiros, quando são verdadeiros, tá? Estou considerando que acessa os verdadeiros, porque de falso a gente sabe que tem muito, mas o evangelho eles não têm acesso. Então o que eu quero dizer? Nós temos a obrigação de alguma forma evangelizar essas pessoas, assim como chegou em nós esse evangelismo. Ah, mas eu assisti um vídeo, eu ouvi não sei o que, eu aprendi aqui no canal do Alvo do Evangelho, aprendi no canal de fulano, de Bertrano, de Cicrano. Beleza, tem um monte de gente que não acessa, principalmente esse meio, tem gente que eles são orientados a não acessar, então eles não aprendem e eles vão resistir na ignorância. Quanto que vale uma alma para você? Ah, mas só tem lá para evangelizar? Não, você pode sair de lá e evangelizar quem você quiser, não há problema nisso. Eu concordo com quem sai e concordo com quem fica. Quem sai dizendo uma coisa, que precisa de ir para um lugar para se alimentar de palavra cristocêntrica, eu concordo, essa pessoa ainda não amadureceu, ele precisa de se alimentar. Aí vai dizer para mim, mas o irmão não precisa se alimentar? Não. Do momento, não precisa se alimentar de pregação de púlpito, né? Eu preciso de me alimentar, sim, do Cristo, mas não de pregação de púlpito, exposição da palavra. É bom, claro, é ótimo, mas é disso que minha alma depende para viver, para se alimentar. Se for, lascou tudo, porque se eu me mudar para um país onde não tem igreja para mim frequentar, então acabou a minha fé em Cristo. É disso que nós estamos falando. A fé nossa, ela depende de um sistema funcional onde há pregação para eu me alimentar. Primeiro, hoje eu fui transformado numa cópia de Cristo. Eu sou da mesma substância de Cristo. Eu sou pão tanto quanto Cristo, porque Ele me transformou nisso. Ele me transformou numa cópia dele. Ele é o pão da vida. Ele disse para aquela mulher: se beberes da água que eu der, jamais terá sede. Então eu não tenho mais sede. Agora eu sou fonte, porque Ele habita em mim. Se Ele habita em mim, eu não tenho sede. Agora, se Ele habita em mim e eu tenho sede, lascou. Tem alguma coisa que não está fechando. Tem alguma conta aí que não tá fechando. Tem que fazer uma conta de novo. Então, eu não vou para a igreja para ouvir pregação, para me alimentar. Então, isso me permite estar em qualquer igreja. Qualquer igreja. Não só a que eu frequento, como algumas até neopentecostais, se eu quiser frequentar, sem problema, porque eu não vou lá para me alimentar, eu vou lá para alimentar alguém. De alguma forma, eu vou me conectar, vou montar uma rede e vou começar a evangelizar. Hoje, eu já não consigo fazer muito isso, porque acabei me tornando muito público. Então, muita gente me conhece, então vou numa igreja, as pessoas já me identificam. Esses dias eu estava num shopping esperando minha esposa experimentar uma roupa na porta da loja. Um irmão me abordou, me conhecendo, e acontece sempre. Tô falando a mais recente. O irmão não é irmão fulano, tal. Então não há como eu começar um projeto sem que as pessoas me identifiquem. Mas isso também não me impede. Tenho feito algumas reuniões, alguns encontros, conversas, e isso tem rendido fruto de conversão, fruto de evangelho. E por que eu digo que eu estou? Porque eu estou em todas, não tem problema. Se eu precisar de congregar, eu congrego em qualquer igreja, certo? Mas eu tenho um meio onde eu estabeleci contato, onde eu tenho muita gente que me conhece. Tem irmãos que eu conheço há mais de 20 anos. Esses irmãos, tem alguns que resistem, alguns que aceitam, uns olham meio torto, mas acabam me aceitando pela consideração, pelo tempo que eu vivi, pelas obras que viram comigo. Então continuam ali. Eu sou persona não grata em um monte de lugar, mas está tudo bem. É um preço que se paga para viver o evangelho. Agora você veja bem, descobri a cura. Então eu saio e vou para um lugar onde
hipoteticamente todos estão curados e lá eu vou viver bem, porque lá agora todo mundo fala a mesma língua. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma metodologia de evangelizar. Ele ia para as cidades e procurava as sinagogas. Qual era o objetivo da sinagoga? De fazer confronto com o pessoal, com os mestres de lá. Enquanto ele confrontava os mestres, o auditório, as pessoas que estavam ouvindo e assistindo, eram evangelizados de tabela. Ele não apontava diretamente para a pessoa, mas ele debatia. Em Éfeso ele fez isso com um certo tirano, debateu ali mais de mês. E quem assistia era evangelizado sem que diretamente ele evangelizasse. Ou seja, não havia aceitação nenhuma da pregação de Paulo. E o que mais os irmãos no meio que nós estamos, quando entendem o evangelho, querem é aceitação. Que as pessoas aceitem a pregação. E quando há muita rejeição, ele não aceita, ele não aguenta mais. Ele fala, eu preciso sair daqui. Se está no ministério, eu preciso renunciar. Porque o pessoal pega muito no pé. Queridos, Paulo sofria, era risco de morte. Não era risco de sentar, pressãozinha psicológica de meia dúzia de ancião. Cara, não era isso. Se fosse isso aí, Paulo tirava de letra. Até porque o pior que ele passou, ele chamou de leve e momentânea tribulação, considerada o muito excelente preço de glória que nos é reservado. Então, pega a visão. Por que eu falo de ficar? Não é ficar na igreja, defender. Mas se você está nessa igreja, você está defendendo ela. Cara, como assim? Eu não estou na igreja, eu frequento, não estou, eu não pertenço a ela, não faço parte dela, eu não tenho nenhuma participação, eu sou pertencente ao corpo de Cristo, mas eu vejo aquele lugar, e como outros lugares, aonde a religiosidade, a ignorância bíblica, a falta de evangelho entrou, como uma oportunidade de evangelizar, sempre que posso, mas considere comigo, se aquelas pessoas que estão lá dentro não valem nada para você, ou se você precisa se alimentar da palavra, de uma palavra cristocêntrica, vai para uma outra igreja, tá tudo bem, mas o que não pode é criticar. Não é que não pode criticar, você quer criticar, critica à vontade, mas o que não pode é tentar falar que eu tô errado, porque eu ainda quero que meus irmãos que estão dentro dessa instituição sejam evangelizados e que eles se transformem em evangelistas e que vão tirando a venda dos olhos da grande maioria, porque isso não está acontecendo nos púlpitos, não está. Então, como não acontece, vamos fazer o nosso trabalho, porque Deus não vai cobrar de mim, de você, aquilo que eu nunca pude fazer, mas o que eu pude fazer e não fiz, Ele vai me cobrar pelo pecado de omissão. Então, estando presente, eu estou aqui para servir. Então eu vou servir da forma que der, e a aceitação é o que menos vai ter. E eu não vivo de aceitação e de aplauso. Quem vive de aplauso é artista. Eu não sou artista, irmão. Eu sou evangelista. Evangelista é açoitado, é xingado, é caluniado, é maltratado, é falado tanta coisa a respeito dele, porque o evangelista não é aceito. Me perdoa que eu estou prestando atenção no trânsito aqui, para ver se eu consigo dar uma melhorada no avanço da onde eu preciso chegar. Tem horário e eu tô aqui na dificuldade. Queridos, então é isso. Qual é essa debandada? Tá tudo bem, é um efeito natural, acontece. Hoje muito mais com o advento da internet, as pessoas estão vendo mais o que está acontecendo e as notícias chegam. Então há muita indignação, há muito movimento, há muita crítica, há muita gente falando que você permanece numa seita, né? Cara, tem um monte de igreja que você vai considerar seita. Tem igreja que elas consideram outra seita, mas elas têm algumas atitudes de seita. E qual que é o problema? Se eu estiver dentro de uma seita, o meu objetivo não é pertencer à seita. Assim como Paulo não pertencia à sinagoga, assim como Paulo não pertencia aos lugares que ele ia pregar, mas as pessoas se tornavam pertencentes ao evangelho que ele pregava, porque é sobre isso, não é sobre o lugar que eu estou. O lugar do crente mesmo não é na igreja correta, o lugar do crente é vivendo o ID, aonde tem almas precisando do evangelho. E aonde é que tem almas precisando do evangelho que eu conheço e com maior facilidade eu me conecto a elas? No meio que eu sempre vivi. Então tá ótimo. É dessa maneira. Tem gente que fala, não, se você frequenta essa igreja, você apoia essa heresia, né? Esse lugar que mata as almas e não sei o que. Cara, nunca apoiei, nunca defendi, nunca precisei defender, porque graças a Deus há mais de 2 décadas eu tenho clareza
do que é evangelho. As pessoas vêm criticar e falam, ele entende o evangelho, mas vive lá dentro. O problema é que eu entendo o evangelho e entendo como aplicar o evangelho, mas quem não conhece como eu aplico, fica dizendo que eu não sei. E eu tô nem aí se você quer acreditar nisso ou não. Você imagina se Paulo fosse se preocupar com as especulações e as críticas de irmãos que achavam que ele estava fazendo errado? Você imagina? Se tem uma coisa que não me paralisa, é crítica. E também nem elogio. Eu não vivo de elogio. Eu não ando por elogio e não sou paralisado por crítica. Então, tanto faz o que as pessoas acham. Eu tenho um objetivo, um alvo, uma meta, um passo a passo, um plano. E eu tenho seguido o plano. E o plano tem dado resultado, muitos frutos. Então, pra que eu tô fazendo esse vídeo? Porque esses dias eu conversei com alguns irmãos e quando eu expliquei, caiu a ficha deles e falou, meu Deus, cara, eu nunca tinha entendido esse lado. Falei, cara, se as pessoas que têm até uma certa proximidade comigo, conseguem acessar e falar comigo, não estavam entendendo, mas depois que eu expliquei, entendeu? Então eu achei necessário fazer esse vídeo, talvez até mais um, explicando o porquê. Eu não pertenço a nenhuma instituição, pertenço a Cristo. E eu enxergo os lugares aonde a religiosidade cega o povo como uma seara grande aonde eu posso plantar o evangelho. Mas o irmão não tem acesso ao púlpito. Hoje não tenho mais. Hoje não tenho mais. Mas o tempo que eu estive, preguei muito evangelho nesses púlpitos. Não foi pouco não, queridos. Não foi pouco. Eu não lembro a quantidade de pregação de palavra que eu preguei. Não tenho lembrança. Quando eu era meninão, a gente falava, preguei 2 vezes, preguei 3 vezes. Eu parei de contar quando eu cheguei no 100. Daí não contei mais. Não tenho a menor ideia de quantas vezes preguei palavra e preguei o evangelho. O evangelho, certo? Só que aí as pessoas acham que eu tenho que abandonar um povo porque esse povo está numa seita, segundo eles. Cara, aonde é que eu vou evangelizar? Onde está todo mundo certo ou onde está todo mundo errado? Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E eu tô na busca de aonde tem pessoas com carência do evangelho para mim ser pão da vida na vida deles. Deus abençoe e fiquem com Deus.